Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Professor James Barbosa, professor do Pré-ENEM Legal, trazendo mais uma aula para você de geometria analítica. Professor, o que tem de interessante de geometria analítica? Você que vai fazer as provas aí da UFAC, você que vai fazer a prova do Enem, a geometria analítica está sempre presente, tá bom? E eu vou trazer um ponto que é o que é mais cobrado ali naquela prova, que é a parte de equação da reta, tá bom? Mais um módulo para vocês, mais dicas legais para vocês, tá bom? Fiquem atentos, peguem seu caderno e vamos à nossa aula. Vamos lá. O que traz a nossa aula de hoje? A gente vai falar sobre retas paralelas e retas perpendiculares. Esse cidadão aqui está preocupado, mas não é com nada não, está preocupado é com vocês, né? Ele está bem atento, fique atento também. Algumas interrogações iniciais, mas o que está dizendo aqui esses conceitos de retas paralelas? Duas retas são paralelas, né? Ou seja, reta R e reta S, dizem paralelas se a distância de qualquer ponto da reta R, a reta S for sempre constante, tá bom? Vamos usar a palavra distante, né? Vamos pensar aqui, ó, que eu tenho uma ideia de um gráfico qualquer, e aqui embaixo, ó, você tem os tipos de retas, tá bom? Esse aqui é um exemplo de reta paralela aqui, ó. Se a distância entre as duas retas for sempre constante, as retas não se interceptam, tá bom? Professor, quer dizer que existem retas que se interceptam? Sim, imagina aqui um plano, onde eu tenho coordenadas x e y. Imagina aqui uma reta, que eu vou chamar de reta R, tá bom? Imagina uma outra reta aqui, ó, que ela vai sobrepor essa, né? Ok? Vocês dá para perceber que ela está passando bem em cima da outra, tá bom? Elas são chamadas de retas coincidentes. Então, pode acontecer que já distâncias entre elas, né? Ou seja, não tem a distância não existe, né? E elas se interceptam, tá bom? São chamadas de retas coincidentes, que é o que pode acontecer também. O que o Enem vai cobrar com mais frequência? Essa ou essa? Essa aqui, querido, ó, que são retas, né? O Enem vai estar cobrando sempre nesse sentido. Sempre, não vamos usar a palavra sempre, né? Mas aí o que é mais cobrado é retas paralelas que não se interceptam, tá bom? Você pode pensar aqui no exemplo ó, de retas na Esquadrilha da Fumaça, por exemplo. Se você pensar naqueles aviãozinhos da FAB, né, que eles fazem aquele tipo de movimento, né, aquelas manobras maravilhosas ali que a gente acha bonito, né, ele usa mais ou menos esse princípio, tá? Você tem a ideia da inclinação das retas em relação aos coeficientes, né, e nesse ponto os coeficientes angulares da reta R e S, elas são o quê? Sempre iguais, porém não coincidentes, senão os aviãozinhos, ó, iam se tocar ali, tá bom? Vamos lá. Quando eu penso na ideia de coincidente, né? Isso que eu coloquei agora há pouco agora. Olha aqui, ó. Você tem uma reta R e você tem uma reta S, como eu coloquei ali em cima, né? Aqui nós fechamos o conceito de retas paralelas. O outro lado agora, a gente vai trabalhar com retas concorrentes. Professor, o que são retas concorrentes, né? São aquelas que se interceptam num ponto e num único ponto, tá vendo? Ó? Professor, como assim, professor? Diferente da outra, eu tenho pontos comuns, tá vendo aqui, ó? E nessa não. Elas podem formar, por exemplo, no primeiro caso, pontos perpendiculares entre si, tá ok? Ou seja, quando o coeficiente angular de um é perpendicular ao outro, ok? Outro caso que pode estar acontecendo é quando são retas oblíquas, tá vendo? Ó? Ou seja, elas se interceptam num único ponto, porém, eles formam entre si ângulos agudos e ângulos obtusos, tá vendo? Ou seja, a diferença desse ângulo oblíquo para esse é que aqui sempre vai formar um ângulo reto no cruzamento entre duas retas, tá bom? Conceitos aí para você guardar, anote isso aí, faça seu print da aula, tá bom? E estude, estudante, porque você vai precisar dessas informações para poder resolver as próximas questões. Vem comigo. Vamos pegar um exemplo aqui bem simples, né? Mas muito usual nas provas da Sebrasp e também da UFAC, né? Ok? E também o Enem. As retas RS, né, estabelecidas, foram representadas em um mesmo plano cartesiano e analisando a representação podemos afirmar que são duas retas paralelas, ou seja, elas vão ser paralelas com distâncias distintas ou coincidentes. São duas retas coincidentes, ou seja, elas podem ser paralelas e ao mesmo tempo seriam o quê? Coincidentes. São retas concorrentes e perpendiculares, ou seja, elas vão se encontrar em um ponto e formam um ângulo de 90 graus. São retas concorrentes, mas não perpendiculares, ou seja, aquelas retas elas vão se cruzar em um ponto comum, mas vão formar ângulos obtusos ou
ângulos agudos, né? E Ré e S são retas relativamente reversas, ou seja, um não vai tocar a outra, tá bom? Vamos verificar isso. Vamos fazer nosso cálculozinho. Vamos lembrar que aqui eu já consigo identificar, ó, por exemplo, na reta R, eu já consigo identificar aqui o 2x mais 4, né? E vou colocar aqui ao lado a reta S, que vai vir como menos 3x mais 1. Professor, como é que eu sei que esse cara aqui é o M1? É só você olhar para o nosso coeficiente angular. Quem é o nosso coeficiente angular, professor? Lembra da formulazinha y, m de x mais n, ou seja, o m é esse 2, tá vendo? Então aqui já vale 2, já vai substituindo. Quem é o m1? 2. Quem é o m2? Ó? Olha para ele aqui e olha para a fórmula, tá vendo? Já vale menos 3. Aí substitui de novo. Ao multiplicar os valores, esse valor vai dar menos 6, tá bom? Ou seja, já tenho a ideia dos coeficientes. Ok, pessoal? Como é que fica essa representação? Note que o produto entre os coeficientes angulares é diferente de 1. Se essa multiplicação deu menos 6 e não deu menos 1, isso está dizendo que as retas, elas são o quê? Elas não são, né? Sendo assim, podemos afirmar que essas retas são concorrentes, mas não perpendiculares. Por quê? Porque uma não é exatamente o inverso da outra, tá bom? O inverso negativo. Elas concorrem, mas não são retas perpendiculares. A alternativa correta, letra D, tá vendo? São concorrentes, mas não perpendiculares entre si, tudo bem? Ou seja, professor, eles não formam um ângulo de 90 graus. Tranquilo? Tudo bem? Questãozinha básica aí para a gente treinar e identificar. Vamos a mais uma questão? 2019. O que tem de 2019? Uma questão aqui ó, do nível muito bom. Essa questão aqui, ó, ela vai definir a nossa aula de hoje, tá? Eu vou trazer aqui vários detalhes, vou abordar ela aqui de várias maneiras para você compreender, porque é uma questão de nível 3, né? Segundo a minha percepção, né? De 2019, Enem PPL, né? E nós vamos tentar destrinchar essa questão aqui o máximo que for possível. Vamos a ela. Estudante, você que está aí agora, que vai abrir uma prova do Enem de matemática, fique atento porque você tem pontos que você precisa identificar. Primeira coisa, você vai identificar nessa prova níveis 1, 2 e 3. Essa questão é o nível 3. Se você está fazendo lá a prova do Enem, né, identificou que lá tem a ideia, professor, o que tem de um Enem diferente? Essa, por ser uma questão de nível 3, ela é uma das questões que vale menos pontos. Ah, professor, vou deixar de fazer essa prova por conta disso? Você vai lembrar o seguinte, cada pontinho somado vale a pena, porque pode colocar você lá na sua universidade, né, escolhido, no seu sonho de vida, tá bom? Eu vou colocar aqui 3 pontos para você analisar. Primeiro ponto, a gente vai olhar para o nosso problema, e independente de ser um problema de matemática, física, química, biologia, geografia, você começa sempre pela pergunta, tá? O que de fato ele está perguntando para você? Isso é estratégia. Dica número 2, você vai olhar para um gráfico, uma tabela, uma função, algo que ele traz para você que, na verdade, vai gerar para você um texto. Nesse caso, a gente tem um gráfico no plano cartesiano. Esse gráfico ele é o nosso texto. Então, ele tem um texto ali descrito para a gente analisar, tá bom? Terceiro item, você vai sempre olhar para as alternativas. Por quê, professor? Porque você pode sim estar eliminando alguns pontos ali, tá bom? Ok? Então, eu tenho a pergunta, eu tenho o gráfico, tabela ou imagem para você analisar, é a dica número 2. E a dica número 3, fica de olho nas alternativas, porque você vai usar ela como sua parceira durante a resolução do problema. Lembrando, estudante, que você vai fazer uma prova com 45 questões do Enem, tá bom? Se você for fazer, por exemplo, uma prova de medicina aqui no Acre, né, o FAC, por exemplo, você tem uma prova de matemática com 40 questões. E nesse caso não tem TRI, né, no caso da UFAC, né, a prova produzida pela Sebrasp, né, que é a banca avaliadora, e lá o TRI está dizendo o seguinte, como não tem TRI, a questão de nível 1, nível 2, nível 3 vale a mesma pontuação, tá bom? O que vai diferenciar vai ser a ideia dos pesos entre natureza, matemática, linguagens, tá bom? Então fique atento a esses detalhes. Vamos ao problema e vamos resolver ele de maneira bem tranquila e de várias maneiras para ver se você consegue sair daqui com essa compreensão. Vem comigo. Vamos lá. Primeira coisa, eu verifiquei aqui ó, que a minha pergunta ela vai aparecer a partir daqui, tá vendo? Essa é a dica 1, tá bom? O instalador, após analisar as informações e as 5 relações, faz a opção correta entre as relações apresentadas para instalar a terceira câmera, ou seja, ele vai instalar aqui uma terceira câmera.
A relação escolhida pelo instalador quando ele fala relações, ele está falando da função. Qual a função que melhor se adapta para poder resolver isso, tá bom? Ok? Vamos lá. Eu vou olhar agora para o segundo tópico, certo? Professor, o que é um segundo tópico? Eu vou analisar aqui, ó, o meu gráfico, tá bom? Então, dica número 1 e dica número 2, tá bom? O que o gráfico está dizendo? Ele está dizendo que a câmera número 1, ele está na coordenada 3 e 1, a câmera número 2 está na coordenadas 2 e 4, tá vendo? Ó? E agora eu vou tentar entender o que esse problema traz para a gente. Aí eu vou lá para o meu texto e depois, ó, eu vou para a dica, né? Vou ler no texto e já fico de olho na dica número 3, que é olhar as alternativas a meu favor, tá bom? Vamos lá. Uma empresa investindo na segurança contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto. Lembrando, pessoal, que isso aqui representa o teto de uma casa ou de um cômodo qualquer, né? No caso, uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas duas câmeras, que a gente vai chamar de câmera 1 e a câmera 2, tá bom? E a terceira câmera deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante, ou equidistante, ok? Professor, o que significa isso? A distância entre a câmera 1 e a câmera 2 tem que ser exatamente igual, não importa essa relação entre elas. Assim, disse ele a representar as outras duas informações. Primeiro, ele gerou o seguinte, ó. Um esboço é um sistema de coordenadas cartesiano do teto da sala onde estão inseridas as posições da câmera 1 e a câmera 2. Primeira coisa, né? Conforme a figura, a gente já viu isso. 5 relações entre as coordenadas x e y da posição onde a câmera 3, né, a suposta câmera que vai aparecer, deverá ser instalada. Então ele colocou as seguintes funções aqui, ó. O R1, o R2, o R3, o R4, o R5, tá bom? Para a gente identificar qual câmera melhor se adapta a essa relação. Tá ok? Vamos lá, vamos visualizar aqui, vamos tentar filtrar aqui e colocar aqui, ó, as funções em dia. Primeiro, eu tenho uma função linear, ou seja, ela parte da origem. Quando o x é 1, y é 1, não é isso? Ok? E antes de resolver essa questão, eu quero que você entenda uma coisa, estudante. Quando ele diz que eu tenho uma coordenada aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo dar uma primeira dica para vocês aqui, ó. A gente viu em aulas anteriores uma coisa chamada ponto médio, tá bom? Se eu gerar uma reta aqui da câmera 1 até a câmera 2, eu tenho uma reta e aqui no centro, ó, dividindo ela ao meio, né? Eu tenho uma coisa chamada ponto médio, que a gente já viu lá em problemas anteriores, tá bom? Em aulas anteriores. O que é o ponto médio? A distância comum entre 1 e 2. No caso, A e B, ou câmera 1 a câmera 2, tudo bem? Ponto médio que divide ao meio. Se eu colocar essa câmera nesse ponto aqui, ó, ok? Nesse pontinho aqui que eu estou chamando de ponto médio, eu vou ter uma distância equidistante, ou seja, eu estou dizendo para você que a distância de A à câmera, né, vai ser igual à distância de B à câmera. E isso gera o quê? Uma distância comum, que é o que o problema está pedindo. Qual dessas funções melhor se adapta a isso? Tá bom? É isso que a gente vai fazer. Então, se eu olhar para essas relações aqui, ó, eu já consigo pensar nesse caso. Porém, eu tenho que olhar para uma equação, uma relação matemática, ou seja, uma reta que seja comum. Então, teoricamente, eu vou ter que pensar em alguém assim, ó. Vai ficar fácil você compreender. Olha aí. Eu já consigo identificar o que eu quero já. Tá bom? Professor, quer dizer que essa reta que eu vou produzir aqui vai ser uma reta perpendicular? Sim, queridos. Se você entendeu isso na hora que eu tracei essa linha, você já entendeu que as retas A e B, ou seja, da câmera 1 e câmera 2, vai gerar um coeficiente angular de tal forma que o inverso negativo desse coeficiente vai ser o ponto ou o coeficiente angular da reta produzida. Identificada essa reta aqui, ó, eu vou identificar se vai ser o R1, o R2, o R3, ou o R4, ou o R5, tá bom? Vamos lá? Vamos verificar como é que o problema vai trazer para a gente essa solução. Primeiro, o coeficiente angular da reta, né, como eu falei agora há pouco, vai ser esse aqui, ó. Professor, como é que está escrito isso aqui de uma maneira bem fácil para a gente compreender, ó? X de B, aliás, Y de B e Y de A, X de B e X de A, tá bom? Se você quiser colocar R1 e R2, está valendo. Encontrados os pontos, que são as coordenadas aqui, ó, dessas relações, eu vou encontrar o coeficiente angular da reta. Pronto, feito isso, eu vou pegar as coordenadas da câmera 1, tá vendo, ó, que é 3 e 1, e da câmera 2,
2 e 4. Encontra-se lá o coeficiente angular, certo? Entre elas, e eu vou obter o seguinte, ó. Professor, encontrei o coeficiente angular, que vai ser o cara aqui entre elas, né? Como é que eu encontro essas relações? Eu encontrei o coeficiente, vou lá para a ideia do ponto médio. Lembra que a gente vai dividir lá o meio aqui, ó? Você vai encontrar o segmento de ponto médio entre elas. Professor, olhando para quem? Olhando para as coordenadas que eu acabei de identificar, tá vendo? Encontra o coeficiente angular e, ao mesmo tempo, encontra as coordenadas A e B. Então, meu ponto médio vai ser 5 e 2 e 5 e 2. Se você olhar para o gráfico, ó, gente, dá certinho naquele suposto ponto médio que eu estabeleci, tá vendo? Ó? Olha aí, para você visualizar melhor. Ok? Agora sim, professor. Eu consigo identificar o coeficiente e agora eu consigo matar essa questão com cálculo. Quem é o coeficiente angular? Menos 3. Quem é o inverso negativo de menos 3, pessoal? Lembrando que todo número é dividido por 1, certo? O inverso dele vai ser o quê? 1 sobre 3. Ó. Como é o inverso negativo, se era menos, ficou o quê? Mais. Olha o resultado aqui pra gente. Se eu já tenho o coeficiente angular, já tenho o ponto, né, que eu vou chamar de x0, y0, eu vou aplicar onde? Na formulazinha, né? Que é a formulazinha da mediatriz, né? Ok? Que é na formulazinha que eu conheço lá atrás, ó, se você assistiu a aula anterior, que é a formulazinha do ioiô michoxô. Olha aí. Pronto. Substitui aqui dentro, eu vou chegar na minha equação, tá vendo? Ó? Essa equação corresponde a que equação dada aqui, pessoal? Ela corresponde à equação dada número 4. Dá uma olhadinha para ela aqui, ó. Olha onde é que ela encontra o seu correspondente aqui, ó. Ok? Ah, professor, vem comigo aqui, ó. Mas essa questão ficou tão confusa, né? Como é que eu consigo visualizar um teto? Como é que eu consigo visualizar essa relação? Vamos lá, porque agora eu trouxe um upgrade, né? Uma coisa mais chique para você entender como é que você vai compreender essa questão aqui. E como eu falei, a gente vai sair daqui entendendo exatamente como é que ela está pedindo. Vem comigo. Eu tenho aqui, por exemplo, a ideia das câmeras, tá? Que é o mistério das câmeras de segurança. Vamos lá. Eu tenho aqui uma questão, questão 159, né, dependendo da prova, da PPL, né, de 2019. Eu tenho câmeras aqui, essa aqui é a nossa sala, e eu preciso, ó, encontrar um ponto comum entre elas, né, ok? Certo? Uma terceira câmera vai aparecer aqui. Lembrando que essa câmera vai aparecer a partir de uma reta que vai gerar a ideia do ponto médio, como eu falei agora há pouco. O que eu vou fazer aqui, professor? Eu vou estabelecer que esse cruzamento entre elas vai gerar um ângulo, né, através de uma mediatriz, que é um segmento de reta, que passa pelo ponto médio, né? Ok? Só para você entender o que foi dito ali. Ok? E essa relação vai gerar um ângulo de 90 graus entre elas. Pronto. E tem que ser ponto o quê? Equidistante, que é a mesma distância. Pronto, pessoal. O que você viu lá, câmera 1 e câmera 2, a gente tem a reta, que corresponde. Por quê? Porque essa câmera ela pode ser posicionada, ó, em qualquer ponto dessa reta aqui, tá vendo? Ó? A câmera 4, ela pode ser colocada em qualquer ponto dessa reta, que eu estou chamando de câmera 4, mas é a equação 4. Seria a terceira câmera ou câmera 3. Em qualquer ponto dessa reta, ela está encaixada. Se você já entendeu agora, quais são os passos que a gente usou? A gente calculou primeiro o ponto médio, depois calculou a distância, e depois calculou o quê? A ideia do inverso negativo, por ser retas perpendiculares entre si. Tá vendo? Ó? Professor, o que eu fiz aqui? Eu escolhi o melhor caminho, né? Que divide, né, a ideia da câmera A e B, e agora eu consigo chegar na resposta. Quais foram os passos? Eu acabei de mostrar aqui. Ó. Primeiro, trabalhar a ideia do ponto médio. Segundo, encontrar o coeficiente angular. Terceiro, aplicar na fórmula ioiô michoxô. Tá bom? Aí eu cheguei aqui, ó, dado o coeficiente angular, ponto médio, encontrei as coordenadas 5 sobre 2 e 5 sobre 2, tá vendo? Ó? Que é aquele ponto médio dos pontos traçados. Aqui o gráfico tá bonitinho para você, ó. Tá vendo? Ó? Como a gente até pensou lá atrás. Ó. E o ponto médio tá traçado aqui, ó. Ok? Entre 2,5, né? Lembrando que dá 2,5 e lembrando que dá 2,5, tá bom? Mas pode ser escrito em forma de fração. No segundo passo, a gente fez o quê? Encontrou o coeficiente angular. Pela regra de ouro, né, que a gente viu, né, quando eu penso em retas perpendiculares entre si, uma vai ser o inverso negativo da outra. Ou seja, o que era negativo, embaixo, virou esse cara aqui. Ó. E para finalizar, a gente aplicou na fórmulazinha, ó, ioiô michoxô. Ou seja, aonde tinha o ponto, né, de média, ó, substituiu por 5 sobre 2, aonde tinha o ponto de média, substituiu por 5 sobre 2, aonde tinha o coeficiente, que é o m,
substituiu por 1/3. Esse cálculo aí sendo trabalhado através de uma equação, a gente chegou na câmera ou na equação número 4, que é esse camaradinho aqui, ó. Alternativa letra D, tá bom? E assim a gente finaliza a nossa aula, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá bom? Tchau!